Oi gente, eu sou a Miriam e como vocês devem ter visto no título, nossa pequena Elis realizou mais uma cirurgia dentro desse tratamento que ela faz para anomalia de Epstein, uma cardiopatia congênita que ela tem. E nós descobrimos já quando eu estava grávida e tem vídeos aqui no meu canal contando de tudo desde o comecinho. E agora, nossa pequena fez a cirurgia que era para ser feita ali entre 6 meses e 1 ano, ela tá com 7 meses e fez essa cirurgia. Eu gravei tudo de novo dia a dia, como é que foi. Foram 11 dias que ela ficou internada. Mas assim, eu gravo esses vídeos e eu fiz esse canal porque eu quero contar a história da minha filha. Nós sabemos que ela é um milagre de Deus. Ela é um presente de Deus nas nossas vidas. E assim, eu acho que a história dela precisa ser conhecida, vale a pena ser conhecida para fortalecer a fé de muita gente, para que tenha muita gente que continue a orar por nós. E também tem um outro motivo que eu recebo várias mensagens de pessoas que já passaram por isso e que não conseguiram contar. E eu dou toda a razão para essas pessoas, existem muitas personalidades, muitas coisas que são vividas nesse tempo e não é tudo que a gente consegue colocar para fora. Por outro lado, os outros não têm noção do que acontece na vida de pais, de bebês ou de crianças que têm uma vida diferente, que não é comum, que não é como as crianças, vou usar a palavra normais, mas não é a palavra certa, né? Então, assim, eu faço esses vídeos também para mostrar um pouco de como que é para os pais, do que se passa na nossa cabeça, de como é difícil lidar com muita coisa, como coisas que as pessoas pensam que são difíceis não são tão difíceis e coisas que as pessoas nem imaginam são muito difíceis. Então, isso também é o meu objetivo com esse canal, com esses vídeos, né? Não só contar a nossa história, mas compartilhar um pouco como que é essa vida. E eu sempre falo, se você conhece alguém passando por essa situação, ore por essa pessoa, né? Você não deve saber metade do que passa na vida dela. E como a minha personalidade é falar mesmo, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar as coisas com as pessoas, eu acho que talvez eu possa ter um pouquinho de uma voz para quem não consegue falar nesse momento. Então, como eu falei, a Elis fez cirurgia. Foram 11 dias internados que pareceram 11 meses? Não, mas muito mais tempo do que 11 dias. E eu gravei um pouco do nosso dia a dia, relatando como que aconteceu, os dias bons, os dias ruins, os altos e os baixos, desde o dia que a gente soube que ela faria essa cirurgia. Foi pouquíssimo tempo antes dela fazer. E é isso. Oi, gente. Eu decidi gravar agora assim mesmo como eu tô. Vocês podem até estar ouvindo o chorinho de fundo, eles acordou, vai ser coisa rápida. Só pra contar que acabaram de nos ligar. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro. E agendaram a cirurgia da Elis pra terça-feira que vem, não sei bem o dia. Ela interna segunda e faz a cirurgia na terça. Então estamos sabendo disso agora. Queria registrar este momento. Vou tentar talvez contar um pouco de novo em tempo real como é que é essa loucura de correria com a saúde dela. Graças a Deus ela tá bem, tá tudo bem, isso já era esperado. Não tenho detalhes da cirurgia ainda vão me ligar para explicar o plano cirúrgico e como que vai ser todo esse treinamento. Mas é isso, confesso que o frio na barriga tá enorme nesse momento. O sentimento um pouco é de medo de não sair de lá de novo, né? Quem tem ansiedade talvez me entenda um pouco. 600 coisas que estão a se passar dentro dessa cabeça agora. Mas, ainda bem que nós podemos confiar em Deus, né? Confiar em Deus, confiar no plano que Ele tem para os médicos executarem. E é isso, vamos que vamos. Em dialeto alemão da minha família tem um ditado que pra mim sempre resolve, que é Ja, ja, Danone, ja, ja, davon. Quanto antes começa, antes termina. E é isso. Deixa eu pegar que a pequena acordou. Então vamos lá. Hoje é dia 10, terça-feira, 10 de setembro. E deixa eu explicar um pouco o que aconteceu. Tô no carro aqui que vim buscar o Matheus. Cheguei um pouquinho cedo, vou aproveitar aqui pra explicar o que aconteceu. Então, na quinta-feira, nós recebemos uma ligação do Hospital Santa Marta avisando que surgiu uma vaga cirúrgica para Elis já nessa terça-feira, então com menos de uma semana. Nós sabíamos que seria assim meio de última hora, nós aceitamos fazer a cirurgia, nós já sabíamos o que seria feito. E na quinta, como eu contei um pouquinho no vídeo, fiquei muito nervosa, sabe? Muita coisa voltou, muitos sentimentos do tempo que nós passamos lá no hospital e que nunca acabava, muitas coisas que nós ouvimos sobre incertezas da saúde dela, muita coisa voltou. Mas ao final de semana eu fui ficando mais tranquila. Sábado nós fomos fazer um piquenique no parque com o Matheus, com a Elis, pra ter um tempinho gostoso com eles também. E assim foi, aproveitamos o nosso final de semana. E ontem, segunda-feira, dia 9, eu então fui com a Elis pro hospital para dar entrada no internamento
E já fez vários exames, já fez o acesso da mão, fez um ataque, né, uma tomografia, fez eletrocardiografia, enfim, fez vários exames. Né, viu que ela tá bem, coisas que iriam ser úteis para cirurgia. E dormi lá, por isso que minha voz tá um pouco assim, que sabe que quando se dorme em hospital, não dorme, né, cochila ali algumas horinhas. Então, dormi lá, ela ficou tranquila, tava bem. E hoje, ao meio da manhã, então ela foi pra cirurgia. E a cirurgia começou, assim, às 11 horas ela foi pro bloco cirúrgico. E o médico tinha dito pra mim, ele veio ontem conversar comigo. Ele falou que seria uma cirurgia complexa, mais simples do que as que ela já tinha feito, mas que ainda assim era uma cirurgia grande, com riscos. E ele me falou um monte de coisa técnica, e tinha uma outra médica do lado dele que eu já conhecia melhor. E ele me falou todas essas coisas, falou que a cirurgia teria aí 4 para 5 horas e que ele não tinha pressa em terminar a cirurgia. E eu falei, ok, né? Depois, quando ele saiu, eu olhei pra essa médica que tava do lado e falei assim, olha, ele falou um monte de coisa, mas ele disse que é mais fácil, né? Eu tirei essas palavras da boca dela. E ela falou, sim, minha querida, é mais fácil, mas a gente tem que deixar vocês cientes dos riscos e tudo, né? Existe risco, uma cirurgia bem grande, né? O coração aberto, né? Peito aberto, tudo. Mas então, eu fiquei um pouco mais calma, né? Depois que a médica me falou isso. E hoje, então, ela foi pra cirurgia de 4 a 5 horas, que durou muito menos. Ela entrou no centro cirúrgico às 11 e o meu marido e eu saímos e nós almoçamos, e quando nós voltamos era 2h30 e logo o médico já chegou falando que deu tudo certo a cirurgia e que foi mais simples não, mas que correu tudo perfeito. E é interessante porque hoje de manhã, era umas 5h30, eu tava acordada e eu orei, sabe? Eu falei assim, Deus, que teus anjos estejam ali usando as mãos dos médicos. Se o Senhor não nos deu o milagre do mistério, né? Aquela coisa, de repente está curada e que não precisou fazer nada. Se o Senhor quer fazer um milagre através da vida dos médicos, então que seja perfeito. Então que não tenha uma veia, 1 milímetro para fora do lugar onde os médicos esperam que ela esteja. E que não tenha nenhum susto, que saia assim uma cirurgia perfeita e orei, e até mais rápido do que os médicos esperam. E o médico, quando ele veio falar conosco, ele não é de muitas palavras, né? Mas em outras palavras ele disse isso. Falou que foi uma cirurgia tranquila, que estava tudo exatamente como eles tinham planejado. Sem susto, sem nada. Foi uma cirurgia tranquila, mais curta do que eles esperavam, e ela estava bem. O médico usou as palavras, ela tá bem. A hora que o médico saiu da sala, eu olhei pro Thiago e falei, acabou, é tetra! Dancei na sala, pulei. Gente, saiu uns 20 quilos das minhas costas, assim. E agora eu saí de lá, vi ela tá na UTI, ou UCI, como falamos aqui em Portugal, né, nos cuidados intensivos. Ela tá nesse momento sedada, ela tá entubada, tá com o respirador, mas ainda hoje eles vão tentar tirar mais uma vez. Eu vou lembrar, uma cirurgia grande, ela é um bebê pequeno, tem 7 meses, ela é grandona, mas ainda é pequena, né, então às vezes a recuperação não é tão linear, né. Nós oramos por uma recuperação aqui, ó, só pra frente, né. Mas pode ser que demore um pouquinho, nós não sabemos quantos dias ela vai ficar na UTI, nem quantos dias ela vai ficar na enfermaria, né? Graças a Deus temos uma rede grande de amigos aqui que se dispôs a nos ajudar nesses dias. E daqui a pouco apareço aí num novo momento para contar como é que estão as coisas. Quarta-feira aqui, cheguei agora um pouco em casa. Vamos lá, eles continuam internada na UTI, que já era esperado. Essa noite foi, como é que eu vou dizer, foi tranquila e ela tá muito bem de saúde, tá muito bem, tá respondendo muito bem a cirurgia, muito bem as medicações pós-cirurgia. Ontem à noite já tiraram o tubo que ela tava, o respirador que ela tava, e ela tá respirando muito bem, tá muito bem. Hoje passou a médica lá falar conosco enquanto nós estávamos com ela lá na UTI, e os médicos estão muito contentes com essa recuperação dela. Se ela continuar recuperando bem assim, amanhã ela já sai da UTI e já vai pra enfermaria normal. Então, olha, uma felicidade gigante, um milagre que a gente sabe que Deus tá nisso. Então, assim, ela tá muito bem, os médicos estão muito felizes. O que é o problema do momento? O problema é que ela é uma bebê de 7 meses que tá passando por muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem dentinhos nascendo. Semana passada saiu o primeiro dentinho dela. Ela tá lidando com essa questão dos dentes, já tem 2 outros querendo sair.
Então ela tem dentinho nascendo, ela tá na fase de estranhar as pessoas. Então, mesmo em casa, tudo bem, ela tá na fase de só querer ficar comigo ou com o Thiago. Se vem alguém outro brincar com ela, a primeira reação ela chora. Então ela tá nessa fase de estranhamento com as pessoas. Tem a terceira coisa ainda, né? Que é, ela tem trauma que mexeu nela. Depois de tudo que ela passou, qualquer coisa que nós vamos fazer, você tem que medir a tensão, a pressão arterial dela, ela grita. Ela não gosta que toquem nela pra fazer nada, né? Algum médico, alguém assim, quando já vem só segurar o próprio bracinho pra fazer qualquer coisa, ela já desespera, ela não gosta. Trauma, né, que ficou de tudo que ela passou, é de se entender. Então são essas três coisas, os dentes, a fase do estranhamento e o trauma que ela tem. Tudo isso faz com que ela esteja, obviamente, odiando tudo isso. Então ela tem um dreno, ela tem um tubo pelo qual ela tá recebendo leite nesse momento. A partir de hoje ela já vai começar a tentar tomar de novo pela mamadeira, pelo biberon. Então ela ainda tá com esses tubos, ela ainda tá com esses acessos. E como ela mexe muito, ela precisa ficar com as mãos amarradinhas. Então, obviamente, gente, ela odeia tudo isso. Então, enquanto ela tá acordada, ela tá muito agitada. Então, na UTI a gente tem horários que a gente pode ficar lá. A gente não pode ficar o tempo inteiro, a gente não pode dormir. A gente só pode ficar das 10 da manhã às 10 da noite. Mas mesmo durante esse período tem horários que a gente não pode ficar. Durante troca de turno, durante procedimentos, quando eles estão fazendo algum procedimento com outras crianças também. Às vezes a gente não pode ficar ali. E enfim, às vezes a gente tem que sair pra comer, né, pra ir fazer um xixi, e nessas horas ela desespera, assim. Então eles estão tendo que aumentar a dosagem de medicação pra ela ficar calminha. Mas isso não é uma grande preocupação agora, não é uma coisa que faz mal pra ela, né, essa medicação a mais, não é algo que vai atrasar ela, porque isso é por pouco tempo, né, então, mas deixa a gente um pouco estressado, e as enfermeiras falaram que elas funcionam com todo respeito, mas ela chora muito alto, e ela desespera mesmo, sabe? Então, esse é o desafio da vez, e graças a Deus que é esse desafio, né? Porque de saúde ela tá muito bem, ela tá recuperando muito bem, os exames todos lindos, maravilhosos. Então é isso. Eu vim pra casa descansar um pouquinho, porque eu vim de dias que eu fiquei, né, direto lá, esperando e tudo. Então vim hoje descansar um pouco enquanto o Thiago tá lá com ela, daqui a pouco eu vou buscar o Matheus. E como eu falei, se tudo der certo, amanhã ela vai pra enfermaria, então novas logísticas aqui. Quando ela for pra lá, daí sim a gente fica 100% do tempo com ela, a gente dorme lá, fica com ela. E, pelo jeito, se ela continuar assim, ela não demora muito a vir pra casa. Esse é o nosso relatório da vez. Bom dia, gente. Quinta-feira por aqui. Agora são 9 e pouquinho da manhã. A gente ligou agora há pouco lá pro hospital, soubemos que ela teve uma noite boa, que ela dormiu bem, que ela tá muito bem de saúde. E que tem previsão de ela ser transferida hoje dos cuidados intensivos para a enfermaria. E tá tudo bem, tudo ótimo, mas para quem não conhece essa rotina, espero que você não tenha experiência com isso. Isso envolve alguma logística da nossa parte. A primeira coisa é tempo, né? Na UCI, ou nos cuidados intensivos, UTI, eles têm um enfermeiro para cada criança que tá lá. Então, eles cuidam 24 horas ali exclusivamente daquela criança, anotam tudo, estão ali na frente dela, tá sendo vigiada o tempo todo, com muitos equipamentos, tudo é muito anotado, tudo é muito visto. Tem remédios que vão por perfusão, que são aqueles equipamentos que colocam esses remédios bem devagarinho pra dentro. Então, é um cuidado, assim, muito em cima da criança e que não exige nada dos pais. O que exige dos pais é companhia, é acalmar a criança e tal. Mas tanto que os pais nem podem ficar em todo o tempo junto, né? Tanto que nós dormimos em casa, tivemos uma excelente noite de descanso, graças a Deus, né? Hoje já estamos renovados aí. Mas na UTI, então, é assim. Quando vai pra enfermaria, não é mais assim. Aí os pais têm que ficar 24 horas, inclusive pra dormir. E os pais têm muitos cuidados com as crianças. Claro que tem enfermeiras que vão auxiliar, ela vai ser monitorada ali o tempo todo, mas não é uma enfermeira para cada criança. Então, os pais que têm mais autonomia. Então, isso é bom, porque a criança já não exige tantos cuidados quanto na UTI, isso é um bom sinal, mas dos pais exige um pouco mais, né? Então, essa é a primeira logística, a de tempo. Então, hoje eu vou pra lá, daqui a pouco, e se ela for mesmo transferida, eu já durmo lá também. Amanhã o Thiago vai e assim a gente reveza. E tem uma coisa que ninguém deve falar, mas que é, por exemplo, uma logística de roupa. Porque na UTI, os bebês têm que todos ficar peladinhos, porque pode ser que tenha que ter alguma intervenção rápida e tal. Mas na enfermaria já se usa roupa. Tem que usar roupa? Não.
Mas tem algumas coisas que a roupa ajuda. Por exemplo, a lista cheia de coisinhas aqui no corpo. E é um bebê, o que o bebê vai fazer? Puxar tudo, arrancar tudo. Na UTI hoje ela tem que ficar com meinhas na mão. E às vezes eles têm que amarrar as mãozinhas dela, infelizmente. É uma coisa que corta o nosso coração, mas não tem o que fazer, porque se ela puxar aquilo tudo é um grande problema, né? Então, na enfermaria, para ela não precisar ficar amarrada, e assim como ela já pode usar roupa, a gente tem que levar, no caso dela, né? Cada caso ali é um caso, mas no caso dela eu preciso daqueles bodies que abram na frente, porque ela não pode vestir nada, né? Porque eles têm que ainda mexer em curativo e tudo, então pôr e tirar a roupa pela cabeça é um problema, mas ficar peladinha também é um problema. Então, o que a gente tem que fazer no meio disso tudo? Tem que ir pro shopping. Eu até tenho os bodies que ela usou da outra vez, que são assim, mas né, pequenos, né? Que o bebezinho cresce muito rápido. Então, é uma curiosidade aí, a gente tem que fazer correria de shopping no meio disso tudo. Mas até uma dica, se você tem algum bebê, alguma criança que vai fazer alguma intervenção, seja para procedimento pequeno, não sempre ajuda essas roupinhas que abrem na frente, coisas que não precisam passar pela cabeça. Nessas horas ajudam muito. Então hoje vai ser um pouquinho corrido com essa logística. Estamos um pouco sem pressa para ir para lá, porque nós ligamos, ela tá bem, ela tá dormindo, né? Tá com remédio para ficar calminha. Então a gente tem que se organizar, né? Tomar banho, fazer mala, né? Levar as nossas coisas, levar coisas para ela, que sempre eles pedem também algumas coisinhas. Então é só umas curiosidades de logística aí do que a gente passa nesses dias. Mais uma coisa que eu falei, né? Que ela não deixa ninguém encostar nela. Tá pior. Ela não deixa os enfermeiros chegarem perto dela. Quando eles se aproximam com aquela roupinha, ela já grita. E os enfermeiros, eles têm troca de turno, né? Então quando ela se acostuma com um, troca o turno, entra um novo enfermeiro e gritaria de novo. Ai, gente, corta o coração, né? Mas é isso, graças a Deus. Se Deus quiser, logo ela vem pra casa. E graças a Deus passou a cirurgia e ela tá bem. Muito bom dia, quase boa tarde por aqui. Hoje é sexta-feira 13. Agora são 11h30 quase. Eu cheguei agora em casa. Então vamos contar um pouquinho como é que foi o dia de ontem, quinta-feira. Chegamos, Thiago e eu, lá na UTI pela manhã, já perto do meio-dia. E daí depois já veio a médica falar conosco, tudo. Resumindo, eu disse muito bem, teve alta. Foi alta pra enfermaria, no caso, né? Ainda não veio pra casa, saiu da UTI e foi pra enfermaria como previsto. Só que esses dias de transferência são dias, assim, que se faz muita coisa. Então, por exemplo, então ela não descansa muito nesses dias e são dias muito estressantes pra ela. Eu falo dias porque ela já passou por isso mais do que uma vez e é sempre parecido, assim. Então, ela tem que fazer muita coisa e não é no tempo dela, é no tempo que as coisas estão disponíveis. Por exemplo, pra ter alta pra enfermaria, ela precisava fazer raio-x. Então a gente chegou lá, ela tinha tomado banho, tava estressada e tal, adormeceu. O raio-x ficou disponível. Então, acordaram ela, fizeram raio-x, beleza. Chorou, gritou, acalmei, adormeceu. Chegou a médica porque o aparelho da ecografia ficou disponível. Então acorda, vai lá, faz a ecografia, acalma, dorme. Aí depois, já tá chegando a hora dela ter a alta. Então tem que acordar ela, porque tem que remover alguns catéteres que estão aqui. Isso que ela tinha dormido o quê? 10 minutos, nem isso? Então acorda, remove tudo isso, é bastante dolorido, ela chora muito, grita muito. E daí acalma de novo. Aí depois que acalmou, agora vamos descer. Então mexe assim tudo pra ela descer. Chegamos lá na enfermaria, então agora tem que, né, instalar ela toda ali de novo. Então colocar certinho todos os monitores, tudo que precisa, medir temperatura, medir tensão. Então assim, é um dia muito cheio e é um dia que as coisas não acontecem na hora dela, né? Não é porque o sistema é ruim, não é porque tudo ruim, é porque as coisas são como são, né? Então é um dia muito estressante. 4 horas da tarde, eles ainda não tinham dormido mais do que 20 minutos desde as 10 da manhã. Então foi tudo isso. Toda essa bagunça de coisa, chegamos na enfermaria, fez mais um monte de coisa, deu umas 4 horas, eu pedi para as enfermeiras, por favor, deixarem o que tinha para fazer depois, se não tinha como, para ela poder dormir 2 horinhas, e assim foi. Então ela conseguiu descansar das 4 às 6, beleza. Aí, quando ela acordou, ela tava bem, tava tudo bem, só que um pouquinho depois chegou a sopa pra ela comer e ela comeu. Só que assim, ela ainda tá no início de uma introdução alimentar, né? Ela fez 7 meses e nós começamos com 6 meses mesmo.
Então ela ainda não come, assim, muito uma sopa ou uma comida, enfim. Ela coloca na boca, mas aquilo não é o que sustenta, né? Então ela comeu um tanto da sopa, mas não foi muito, veio um pote enorme, como se fosse uma sopa pra nós, e ela comeu o que ela come habitualmente. Mas o volume que ela comeu, eles me perguntaram e eu não achei que substituiria uma refeição de leite. Dito isso, a enfermeira colocou pela sonda mais um tanto de leite que seria equivalente a uma refeição. Só que isso foi demais pra ela. E depois disso ela acabou vomitando ali 2 vezes. A gente acha que é só por isso. E em nome de Jesus é só por isso. Mas acontece que depois, mais tarde, ela teve febre. Foi tão alto, mas foi 38,2. Deram um paracetamol, a febre baixou e ela conseguiu descansar. Ela tá com muita secreção, assim, que provavelmente é porque ela foi entubada, né? E daí ficou isso assim ainda. E ela já tava assim, ainda meio resfriadinha quando foi pra lá, né? Então eles tiveram que aspirar ela ontem à noite. Passou a noite muito bem, a noite foi uma noite bem dizer tranquila. Ela acordou algumas vezes incomodada com tudo que tava nela ainda. Nesses óculos nasais que mandam oxigênio pra ela se incomoda, ela não gosta. Eles machucam um pouquinho o nariz dela. Então ela só acordou porque estava incomodada um pouquinho com isso. E daí hoje de manhã aspiraram ela de novo para tirar mais secreções. E a médica veio auscultar e ela tá com um tantinho de secreções ainda, que assim, ainda se ouve um pouquinho chiadinho. Então assim, pra já não é uma grande preocupação, mas ela não pode ter mais febre e coisa assim, que isso pode ser um sinal de alerta, pode ser um sinal de que tem alguma infecção vindo aí. Então ela tá bem, tá tudo certo, tudo dentro do esperado, só que a gente acaba ficando um pouquinho preocupado, né, com isso, né, oremos aí pra que não seja nenhuma infecção. E esse é o relatório do dia, Thiago ficou agora com ela, assumiu o turno, vim pra casa descansar. Uma coisa importante e muito boa, quando nós descemos pra enfermaria, nós não vamos pro quarto que geralmente ela vai, que é um quarto com mais 2 pessoas e tal. Ficamos numa suíte, eu até falei, a suíte presidencial de lá. É um quarto que, teoricamente, é pra uma pessoa só. Se tiver muito lotado, cabem 2. E tem banheiro, tudo. Então ficamos sozinhos no quarto. Eu consegui até fazer umas imagens pra quem tem curiosidade de ver como é que são as coisas aí. E tinha uma cama de criança, mais uma cama. E eu pude dormir nessa cama. Eles arrumaram a cama, né, porque a Elisa ainda fica no berço. Então eu fiquei na cama, ela ficou no berço e olha, dormi bem. Não foi igual daqueles cadeirões que você praticamente não dorme. Enquanto ela dormiu, eu dormi também. Então, olha, não foi uma noite terrível não. Tô bem, tô plena. Hoje eu vou poder ajeitar um pouquinho as coisas aqui em casa, enquanto o Thiago fica com ela. E logo vai passar a médica lá pra dar um relatório, assim, mais geral de como ela tava e analisar todos os dados dos monitores, da noite, de tudo. Pra falar um pouquinho de como que ela tá e se vai ter que fazer alguma análise, né, pra ver se ela tem alguma infecção ou tal. Então eu vou dizer assim, tô um pouco mais preocupada do que ontem, mas é por nossa mãe, né? No geral, não tem tanto motivo pra ficar preocupada. E eu já falei muito e já vim com mais notícias de um próximo dia. E aí, meu povo, sábado por aqui. Tô passando rapidinho hoje, já que eu já tô atrasada, ainda tô em casa. Tô indo assumir meu turno com a Elis. Fiquei com o Matheus ontem, passamos a noite tranquilos, mas eu acordei 5h30, não conseguia mais dormir, então eu aproveitei daquela ajeitadinha na casa, por cima, muito rápido, colocar uma roupa pra lavar, que isso também ainda tem que fazer, né, no meio disso tudo. Mas ontem eu terminei o vídeo, acho que um pouco nervosa, talvez, meio apreensiva, mas gente, a Elis passou o dia super bem. O Thiago ficou lá com ela, não teve febre, não ficou amuada, ficou muito irritada com as coisas de sempre, banho, mexer nela, mas já tirou até alguns acessos que ela tinha, algumas coisas ela já tirou, já tá mais livre. Acabou que a médica não passou lá pra nos dar mais detalhes sobre o caso clínico dela, mas se fosse coisa ruim a gente estaria sabendo, né? Então é isso, feliz porque pelo jeito tá tudo bem, tá tudo certo, vou lá ver ela agora. Aí hoje o Thiago descansa um pouquinho aqui em casa e é isso, só atualizando que tá tudo bem. A gente fica um pouco nervoso, né, com essas coisas. Falam, né, que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, então quando ela começou a ter febre, a cabeça da gente já vai pra aquele lugar, não, agora vai piorar, a gente vai ter que passar mais dias aqui, ela não vai poder vir pra casa. Então, quem já passou por isso sabe que é um piscar de olho pra esses pensamentos voltarem, né? Mas ainda bem que Deus nos traz paz, nos traz calma, e ela tá bem, a princípio tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Hoje vamos lá
passar o dia com ela. Já tô com saudade, óbvio, né? Tô 24 horas aí sem ver ela e o coraçãozinho já fica assim, ai, quero ver minha filha. Então tô indo lá, depois conto pra vocês como é que foram esses dias aí. Gente, bom dia, já é segunda-feira, dia 16. Hoje tem a companhia aqui comigo. Oi! Hoje o Matheus resolveu fazer parte do vídeo. Mas então vamos lá, algumas atualizações. Acho que a última vez que eu falei foi sábado de manhã. Então, sábado, quando eu cheguei lá pra ficar com ela, tive uma surpresa, tinha nascido mais um dente. Lindo, né? Mas pode imaginar a irritação da menina, né? Com os dentes nascendo no meio disso tudo. Então ela tá muito irritada, mas de saúde ela tá muito bem. Ela ainda usa aqueles óculos nasais, né? Pra dar algum suporte de oxigênio pra ela. E no sábado esse suporte tava em 2. E quando o médico passou lá, ele avaliou, deixou em 1. E ela ficou muito bem. Então ele tirou pela metade e ficou muito bem. Ontem ela também passou o dia bem, não teve febre, não teve nada. Tirando a irritação. Ela odeia cada segundo que ela fica lá. Então pra nós é um pouquinho puxado ter que acalmar ela em todo o tempo. Mas é isso, daí ontem o Thiago ficou lá com ela. E o médico passou de novo e de 1 ele já passou para 0,5 e ela continuou muito bem. Então estamos com expectativa de uma alta em breve. E hoje fico lá com ela, o Mateuzinho vai pra escola, né? E quando tiver mais notícias, aviso vocês. Oi, gente, então hoje a cara é essa e o olho é vermelho. Hoje é terça-feira, dia 17. E vamos lá, ontem, segunda-feira, eu passei o dia com a Elis. Cheguei lá, ela tava muito bem. E eles tiraram os óculos nasais, então ela já não tava, ela passou o dia inteiro sem o aporte de oxigênio. O que significa melhora, maravilha. Daí colheram sangue dela também, gritaria, aquela coisa, mas deu tudo certo. Deu banho, trocou o curativo. Aí depois, à tarde, ela começou a perder um pouco a saturação dela. Então, o que acontece? Para não ter que colocar tudo de novo, a gente tava com um cano e quando ela dessaturava um pouco, colocava assim pertinho do rosto dela e logo voltava. Porque é normal dessaturar um pouquinho assim, né? O corpo dela ainda tá adaptando a isso tudo. Então, fizemos assim algumas vezes. Aí, à tarde, ela tava muito feliz, assim. Ela tava brincando muito no berço. E ela, quando brinca muito, fica muito agitada, ela dá com umas pedaladas, assim, né, nas pernas, e ela agita muito e enfim, esse oxímetro, né, fica no pé. E ele foi perdendo contato e tal, então ficava apitando a máquina toda hora ali, e eles viram que ela tava bem, que ela tava agitada, então decidiram desligar, mas sabiam que também ela tava dessaturando um pouco. Isso foi à tarde. À noite eles ligaram, mas ela começou a dessaturar mais. E que nem eu falei, é normal dessaturar um pouco, só que os valores têm que logo subir. Então dessatura e volta, né? É mais ou menos assim. E os valores dela estavam ficando baixos, assim. Então os médicos pediram pra monitorar enquanto ela dormisse de noite e tudo. Então quando ela dormiu, colocamos aquele oxigênio voltado pro rosto dela e tal. Mas as saturações dela ficaram muito baixinhas. E daí às 5 da manhã ela acordou muito agitada. E tivemos que dar um passo atrás e ela colocou os óculos de novo. É algo simples, assim. Depois disso ela ficou bem, ficou tranquila, dormiu mais e a saturação voltou a ficar de boa. Mas é difícil, né? Eu tava refletindo sobre isso, eu chorei e dói, né? Dar um passo pra trás. Parece que quando a gente já tava vendo a portinha aqui da nossa casa, a gente já tava se vendo chegando com ela de novo, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Aí, opa, não é bem assim, espera que vocês vão ficar mais um pouco aí, né? E que nem eu falei, ontem ela fez análises, né, fez exame de sangue e hoje eles vão ter que fazer de novo. Antes de eu sair de lá, a enfermeira só falou que as análises deram um pouco alteradas, então eles vão fazer hoje de novo para confirmar. Isso pode ser sinal também de alguma infecção, então essa dessaturação, esses valores elevados, eles vão ter que pesquisar um pouco mais. Isso significa provavelmente mais uns dias lá. E a gente se frustra. Não vou aqui falar que é tudo lindo, maravilhoso, eu só queria estar com ela em casa. Mas a gente tem força, né? A gente vai, a gente fica, a gente faz o que tem que fazer. Eu não tô falando de não fazer o que tem que fazer. A gente fica lá, segura ela, né? A gente é forte pra ela, a gente dá conta do Matheus, a gente faz tudo. Mas não significa que é fácil, nem física, nem emocionalmente. Eu vou agora dormir. São 11h30 da manhã, cheguei agora em casa. A noite até que foi tranquila, eu até dormi bem lá. Só que a gente dorme, mas não descansa, né? Então eu vou dormir.
E provavelmente quando eu acordar também já vou estar um pouco mais calma, um pouco mais conformada com essa situação. E é o que é, né? Também acho que é necessário registrar dias difíceis, assim, né? Hoje é um dia difícil, mas ela tá bem. Você olha pra ela, ela tá lá brincando, ela só não deixa ainda ninguém chegar perto dela, nenhuma enfermeira, nada. Então hoje vai fazer mais análises, vai fazer exame de urina, vai fazer mais algumas coisas agora pra investigarem um pouco. A gente olha pra que não seja nada, sabe? Pra que seja só essa adaptaçãozinha mesmo e que logo ela venha pra casa, né? Dia difícil, próximo vai ser melhor. Então, hoje faz exatamente uma semana desse vídeo que vocês acabaram de ver. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro. E o que aconteceu nesse tempo todo aí? Depois daquilo, a nossa pequenininha foi melhorando. E dia 19 de setembro, quinta-feira, tivemos alta. Ela veio pra casa, fez vários exames antes de vir pra casa, foi analisada pelos médicos. Tivemos mais algumas aventuras aí de saturação e dessaturação e oxigênio e ansiedade. Quando tiraram os canos dela de novo, eu ficava, não pode dessaturar. Mas no fim, gente, deu tudo certo. E a nossa pequenininha veio pra casa. Tá aqui comigo na minha frente nesse momento, até se vocês ouvirem algum barulhinho, é ela brincando aqui, reclamando, não sei. Né, mas então, depois que ela veio pra casa, ela tá numa readaptação, né? Então, assim, ela ficou muito irritada, como eu falei nos vídeos, muito traumatizada, né? Com as enfermeiras, com os cuidados todos. Então, ainda tem sido dias um pouco difíceis em casa, mas ela tá bem. As noites têm sido difíceis, ela ainda não tá dormindo muito bem. E assim, a gente precisa dar um tempo pra ela se recompor, além de física, emocionalmente também. Né? Ela não parece estar com dor, ela não tem dor, ela não tem sinais de dor, o que ela tem é da limitação de movimento, né? Quando ela vai tentar rolar pro lado, ela sente ali a cicatriz, ela para, às vezes ela dá uma choradinha, né? Então ela fica muito deitadinha de barriga pra cima e fica entediada, tá querendo muito colo, muito carinho, muito chamego. Isso exige da gente também. E eu gravei o momento em que eu busquei o Matheus da escola e eu não tinha contado pra ele que ela tava em casa. Mas vocês vão ver no vídeo, né? Aquela qualidade de sempre, né? Vocês vão ver no vídeo que assim que ele chega na porta, ele já ouviu o barulhinho dela. Ele falou, ela tá em casa, né? E foi lindo, assim, de ver ela chegando, os dois se reencontrando. E ela tem se adaptado ao Matheus também. Ela ficou muito feliz com ele. Ela, assim, onde ele tá, ela segue com o olho, ela chama ele, ela fica dando risada pra chamar a atenção dele, né? Então, assim, eu fiquei uma semana sem falar nada porque nós temos que nos adaptar à nova rotina com ela, né? Temos cuidados com ela. De todos os remédios que ela tomava antes, sobraram pouquíssimos, então agora isso tá um pouco mais leve, mas ainda nós temos rotina com a cicatriz, temos que cuidar, né, com várias coisinhas ali, temos que limpar, desinfetar, enfim, né? A gente mostrou pro Matheus, sim, a cicatriz dela, o cortezinho dela, para que ele entenda o que aconteceu e principalmente para que ele tenha cuidado com ela, né? Em uma semana ele nenhuma vez tentou mexer, tentou fazer nada. O que ele gosta é de abraçar ela e às vezes abraçar forte, né? Então isso a gente tá cuidando. Mas foi muito importante pra ele também ter visto isso, ter passado por isso. Ela tá mais manhãzinha, querendo colo, nesse momento inclusive. Mas eu só queria contar, assim, que foi tudo bem. E eu precisei de uma semana pra vir falar aqui. Talvez eu deveria ter esperado até mais. Mas eu sou assim, quando as coisas estão acontecendo, eu vou, resolvo, faço. E depois que a coisa acalma, parece que a adrenalina baixa. E eu demoro pra engrenar de novo. Então eu preciso de um dia quietinha, entendendo a nossa rotina. Ainda não consegui entrar nessa rotina de novo. A Alice, como eu falei, ela não tá dormindo muito bem, nem de dia, nem de noite. Então isso exige bastante da gente. Mas resumo da história, gente. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nosso milagre continua bem, continua firme, continua sendo um testemunho do amor, do cuidado e da bondade de Deus na nossa vida. E eu espero mesmo que a nossa história alcance muitas pessoas, não pelo nosso nome, mas para que as pessoas entendam o quanto Deus é grande, para que a nossa história glorifique o nome de Deus. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Ela é tão pequenininha e desse jeitinho dela, já tá aqui brincando, já tá bem, né? Como eu falei, ela tá exigindo um pouco mais da gente, mas é isso, tá tudo bem. Tem ido nas consultas e tudo, tem estado bem. Agora nada de cirurgia pela frente, só lá com 3, 4 anos que tem mais uma etapa. E
É isso, né, minha filha? Festa, passamos mais essa, vencemos mais uma. Nossa pequenininha forte como um touro, mais forte que tudo nós juntos, né? E a gente tá muito feliz, a gente tá muito feliz com tudo isso, que ela tá bem. E que Deus seja louvado através da nossa família, que Ele seja glorificado através dessa história. E tendo mais desdobramentos, eu conto aqui de novo. Um beijo pra vocês, mas tchau, tchau! Tchau, tchau!